Boa tarde, pessoal. Voltando aqui à nossa aula. Vamos continuar a falar sobre formulário hoje. Então vamos abrir aqui o nosso W3S. Lembrando que ele é referência para a gente. Então aqui lições de HTML. Em aqui lições de HTML nós temos aqui o nosso formulário, né? Falando aqui sobre os elementos, né, do formulário. Falamos um pouquinho aí sobre input, label. E agora falei sobre o button também agora. O button, dá uma palhinha também. Vamos falar agora sobre os comandos select. Se eu não me engano, tem mais input para a gente ver. Tem mais input para a gente ver. Né? Os tipos de input aqui, ó. Vários tipos pra gente. Tá? Então, por exemplo, nós temos o range. Esse range aqui, ó, input type range. O que esse cara vai fazer? Ele é muito usado nas aplicações que você queira que tenha uma barra deslizante. Tá? Então, por exemplo, eu quero fazer uma barra deslizante aqui para poder o meu sistema ele ter a faixa de horário, por exemplo, né? A altura da pessoa. Vou fazer a altura de novo aqui. Ao invés de ser o number, eu vou chamar aqui de range. Range, né? Aí eu tenho que ter o valor mínimo. O valor mínimo vai ser 1 metro. Vou botar aqui 1 metro. Vou botar 0,50. E o máximo vai ser 2,8. Vou salvar e vamos ver como ficou lá no nosso site, né? Vou abrir aqui o arquivo. Aqui, ó, a barra deslizante, tá vendo? Ó? E aí você pode estar ajustando aí essa barra aqui para que ela possa estar apontando o valor. Para que você possa ver esse valor aqui, se não me engano, tem uma propriedade do range que faz. Olha aqui, não é só JavaScript. No JavaScript, vamos mostrar esse valor aí para vocês. Rádio já falamos. Checkbox. Nós temos aqui o input button. O favcolor é para você poder. É o color é para você definir uma barra de cor, data. Também tem o mínimo e máximo. Date time local. Isso aqui é para o time zone. Por que isso? Você tem, dependendo do país, formato de data diferenciado. Então, nos Estados Unidos é um formato, no Brasil é outro. Então, quando você coloca date time local, ele vai especificar a data e hora do campo local da pessoa. Então, isso é muito bom, tá? Muito bom porque você não tem que ficar ajustando aí a data para aparecer para o usuário, tá? Seria aí também essa palavra aqui do time, date time local. Isso pode depois e-mail já falamos, file eu vou falar, mês number já falei. Ver se tem alguma coisa aqui. Máximo, max, é o valor máximo que ele aceita. Especifica o valor máximo aí do campo. Quantas letras máximas ele vai ter. Aqui o range. Cheguei no range. Valores de 0 e 50. Aí aqui ele colocou o mínimo e máximo. O name e volume. Só que eu acho que não tem como você ver. Aqui, ó. Você não tem como ver aqui. Para visualizar isso daqui eu teria que usar JavaScript. Né? E vocês não sabem JavaScript ainda. Ok? Mas eu posso dar uma palhinha aqui para vocês. Ver como é que eu faço para mostrar isso aqui para vocês. Eu posso estar mostrando isso no console de uma forma rápida. Aqui, vou botar no nosso código rápido JavaScript aqui para poder mostrar isso aqui. Script. Aqui dentro eu posso estar colocando o nosso uma function. Então aqui fazer assim. Pede fazer isso.
Vou criar um outro input. Input aqui, só aquele do tipo days. Aqui. Tipo date. Text. Nome, não vai ter nada disso. Só um texto normal. E aqui eu posso chamar o on. Dá um id aqui. E mostra. E aqui eu posso estar colocando uma ação aqui para on change. Cada vez que você mudar o valor aqui, ele atualiza ali, mostra ali com o valor que está aqui dentro. Então vai ser assim, get elemento. Vou chamar o script aqui, senão não vai. E, galera, eu vou fazer isso não. Tá fazendo isso aqui. Vai ser o pessoal do segundo ano fazer. Tá, então o range ele serve para isso. O range ele serve para criar uma barra deslizante que você pode estar deixando o usuário escolher. Só que o ideal é que você mostre esse valor, né, para o usuário. Tá aqui, ó. Ele até faz aqui a brincadeira e quando submete mostra o valor ali para o usuário. Mas aí via JavaScript a gente consegue mostrar esse valor aí para o usuário poder visualizar. Tá? Tá aqui, ó. Vou chegar aqui e pedir para salvar. Ele que está com get, ele está mostrando aqui o valor para o usuário. Então o range serve para isso. Se alguma situação que você queira que o usuário escolha ali, né, uma barra deslizante, o range é esse tipo de situação. Nesse caso aqui, né, a busca do Google, esse search aqui, é para ele poder transformar a tua barra em uma barra de busca. Então ele é muito usado aí pelos programadores para poder ter aquela vai digitando e já vai preencher baseado em uma busca que você vai fazer. Tá muito usado isso daqui até para que possa estar localizado no teu site qual é a barra de busca do teu site, tá? Isso é muito interessante aí também. Pode estar colocando ela aí no teu nosso elemento para ver como ela reage, mas não vai ter nenhuma diferença grande assim. Aqui, vou colocar ela aqui, vou dar uma formatada. Ver como é que tá vendo? Vai digitando aqui, ó, tem esse xizinho aqui que você pode estar limpando. Então ela já tem essa propriedade aí de você estar pronto para poder apagar ela caso você queira. Bem, temos a telefone. A telefone, o nome, ele, como fala, ele é usado para você poder configurar um telefone, porém isso é um problema. Por que é um problema? O telefone ele muda de país para país, então você teria que ter uma regra para poder definir qual seria o padrão do teu país. Aí para isso a gente vai usar o pattern, que é padrões. Aí nós vamos usar aqui uma expressão regular para que os padrões sejam pré-definidos. Expressão regular é um assunto para uma aula só para expressão regular, tá? Mas basicamente olhando esse carinha aqui, ó, definindo que ele vai ter pelo menos 3 dígitos, tá? De 0 a 9, depois um traço, visor, mais 2 dígitos, tá? De 0 a 9, e depois pelo menos, tá? Pelo menos 2 dígitos, e aqui no final, né, um traço mais 3 dígitos, pelo menos, tá? Então, não, ele não faz a verificação. Aqui, ó, no caso, ele fez dessa forma. Aí você pode estar editando, por exemplo, eu quero que fique 3 dígitos, no meu caso aqui são 4 dígitos, e depois mais 4 dígitos. Rodei. Aqui tem um exemplo que ele colocou, né, um formato, mas aqui no meu, ó, vai dar erro, tá fora do formato, teria que ser 1, 2, 3,
né? Traço 1, 2, 3, 4, traço 1, 2, 3, 4. Aí se eu vir para submeter ele vai. Tá vendo? Porque eu defini o formato dele aqui através de uma expressão regular. Também isso aqui é feito muito em JavaScript para que ele já assuma a máscara, tá, galera? Então, ele até fala aqui, né, para ver o tutorial do PHP, para ver como é que você vai manipular esses dados. Mas o telefone serve para isso. Você validar um telefone, mas isso vai depender do país que você está criando a aplicação. Então, hoje em dia, a gente deixa o telefone, mas sem o padrão. Tira com o padrão, a gente não coloca o padrão, bota só requerido. E aí a gente sabe, nós conseguimos achar o telefone no código. Tem o input time. O input time, como o nome fala, é para você poder colocar o horário, tá? Do sistema. Então, se você está querendo trabalhar um site que tem agendamento, alguma coisa desse tipo, você pode estar usando o time para poder ele pegar a data, a hora, né? Hora e minuto do teu sistema. Muito útil nesse ponto. Lembrando que tanto Time, Telefone, Ranger, esses que eu estou falando agora, eles são limitados ao navegador. Tem que ver se no navegador ele suporta esse tipo de item, porque pode não suportar. Isso aí vai depender também do público-alvo. Tá? Então, quando a gente monta um site que o público-alvo é uma pessoa que talvez não tenha acesso a novas tecnologias, usa um computador mais antigo, eu vou ter um problema. Ah, mas como assim, Fabiano? Galera, olha só. Foi feito um estudo há um tempo atrás que pelo menos 40% das navegações na internet, as pessoas que navegam na internet, usam sistemas defasados, sistemas antigos, o Windows XP, Windows 7, sem atualizar. Quer dizer que o cara está usando o navegador ainda, Internet Explorer 6. E fatalmente o 6 não vai ter esses efeitos todos aqui. Tá? Então tem esse problema. É claro que hoje a maior parte das pessoas usam o celular, mas você tem uma fatia no mercado aí que usa tecnologia defasada. Tem que pensar neles também. Aqui também o URL. A URL serve para validar uma URL. Ela é interessante porque a URL, na hora que você for mandar essa URL, ele vai tentar tratar essa URL. Tá aqui, ó. Ele vai tentar reorganizar, né, para que não gere problemas no URL. Dá o exemplo aqui, código aqui, vou colocar esse campo aqui no final, os botões. Aqui é o URL no final. Vou salvar, tô pegando de lá e tô salvando, poder testar direto lá. Exemplo aqui embaixo da URL. Então, se for colocar o URL aqui, por exemplo, google.com. Deve daí eu fiz esse HTTP. Olha lá. Não é uma URL, tem que colocar http dos pontos barra barra. Aí se eu mandar, ele vai. Aqui, ó. Ilegal input. Eu tenho que processar o input, tá? Para ver se tá ok. Esse cara aqui tá dando erro porque o HTTP, o dois pontos barra barra, isso aí são caracteres que têm que ser tratados, tá, galera? Vai ver também no PHP. Mas aí ele conseguiu validar minha URL, ele viu se estava certo ou não a URL. Então na hora que você vai mandar qual o teu site? Coloca ali o endereço completo do site, manda isso no formulário, isso gera um erro. Tem que ser tratado através de uma linguagem de programação do lado do servidor, tá? Com PHP, como ASP, né? Alguma dessas daí para tratar. Aqui semana, week. Clica aqui, você escolhe a semana. Vai clicar aqui, você vai escolher uma semana inteira. Isso aqui vai ser interessante para algumas aplicações. Já de uma sétima semana. E essa parte aqui basicamente acabou, mas tem um item que eu quero voltar aqui. Eu pulei. Que foi o item mês também. Já falei. File. O file a gente usa muito na nossa aplicação. Por quê?
O file, ele é usado para você enviar arquivos. Então, quando você envia um arquivo de qualquer forma que seja, ou arrastando, ou clicando, escolhendo e mandando esse arquivo aqui para algum lugar, ele é enviado através da tag file. Agora. Start de novo. Aqui, ó. File, então, ele permite você clicar e escolher um arquivo no seu computador. Dá OK. Aí ele vai aparecer aqui o nome do arquivo. Aí o que você vai fazer? Quando você manda enviar, diferente dos outros tipos de informação, esse arquivo aqui vai mandar 4 informações. Ele vai mandar 4 informações para o autor, né? Vai receber. Ele vai mandar o nome do arquivo, vai mandar o arquivo em si, vai mandar o tipo de arquivo e o tamanho dele. Então você vai ter 4 informações ali naquele campo quando você manda isso. Por isso que ele é muito usado e ele é até um pouco diferente de tratar na hora que você recebe ele lá. Não é como, por exemplo, um campo de texto ou um campo numérico. Então você trata ele de uma forma diferencial. Então o campo aqui de input ele não está falando, mas eu tenho que colocar um parâmetro diferenciado, que é o multipart. Tá? E se aparece aqui parte aqui. É um multipart aqui, quer ver? Vou abrir aqui. Multipart folder. Part encoder. Folder. Encoder file exemplo. Que não apareceu lá, mas seria isso aqui, ó. Quando você envia. E. Isso aqui qual faz isso? É uma linguagem nada. Não, não, não. HTML. Multiplex. For that multiply but vou botar aqui a forma aqui que ele vai aparecer. Aqui. Aqui é Python. Python. Form. Vou botar aqui PHP que vai aparecer. Python de novo. Oh, meu Deus. É esse cara aqui, ó. Multipart. Na verdade é multipart folder, viu? Multipart form data. Gravar. Até que apareceu em PHP. Os céus. Aqui. Encrypt type. Esse cara aqui, ó. Opa, não vai. Então quando a gente trabalha com file, quando eu vou lá no meu código e lanço um tipo de dado para enviar arquivo, como você vai, por exemplo, mudar tua foto num site, você vai mandar um arquivo lá para, você arrasta um arquivo e solta o arquivo em algum lugar, por trás daquela janelinha que você soltou tem um file ali, um tipo file, arquivo. Aí o que acontece? Para que esse arquivo possa ser enviado para o servidor, a gente tem que colocar aqui no form aqui, ó, o nosso encrypt type form date, tá? Para quê?
para que ele possa entender que você está mandando ali uma informação que é feita de várias partes. Que é o caso do file. O file, como eu falei antes, ele é formado quando você envia uma informação, né, do formulário, ele vai dividido em 4 partes. Né, quatro partes. Primeira parte é o nome do arquivo que você está escolhendo. A segunda parte é o arquivo em si, é os dados do arquivo. A terceira parte é o tipo de arquivo, seja PNG, JPEG, PDF, né, o tipo mesmo, tem que pegar o tipo. E a última parte seria o tamanho do arquivo. O que é isso? Para que quando o servidor receber esse arquivo, ele possa tratar esse arquivo, ele possa diminuir o tamanho do arquivo, saber se é uma foto, saber se é o formato correto que você está escolhendo. Né? Então isso aí você vai aprender mais à frente aí quando trabalhar com a parte de arquivo, né, de PHP, de JavaScript, quando ele lida com essa informação. Mas eu estou me antecipando aqui, por quê? Porque é muito comum um aluno que começar a lidar com o formato file esquecer de colocar o multipart aqui. Ó. Se você não colocar o multipart aqui em cima, né, o encrypt type, ele vai dar erro na hora de você receber o arquivo. Ele literalmente só pega o nome do arquivo. Então o ideal é que você, quando for trabalhar com arquivo ou mais de um arquivo, você coloque esse multipart. Como é que você trabalha com arquivo em formulário? Só você colocar o tipo file. Colocou o tipo file, ele já vai aparecer para você aqui, ó, escolha um arquivo. Aí o que que nós fazemos, programadores? A gente coloca um JavaScript ali com um CSS para não aparecer essa opção aqui, escolha um arquivo. E sim, quando você arrastar o arquivo e solta naquela área, é como se estivesse clicando naquele arquivo e mandando um arquivo para lá. Então, na verdade, o JavaScript ele camufla, né? Ele fala camuflagem em cima desse item. Né? Você clica aqui, ó, escolhe o arquivo, aí ele vai estar com o arquivo já pré-carregado aqui, né, na memória. Aí você clicando em submeter, em salvar, ele vai enviar esse arquivo, né? Caso que eu tenha que preencher as informações. Acho que salvar, tem que... Aí manda salvar, ele já vai enviar esses arquivos. Como eu estou usando o método post, não aparece nada aqui, mas eu vi aqui, deixa eu ver se eu consigo ver pelo request aqui. Aqui, ó. Network, performance. Em application, não sei se dá pra ver aqui no application. Não vai dar não. Em application não. Source. Network, em network. Se eu pegar aqui e mandar enviar de novo, vai aparecer. Aqui eu consigo ver os requests aqui, ó, tá vendo? Ó? Data, imagem, base. Ó, PNG. Tá vendo ali aquele monte de informação que aparece? Não, aquele ali é o... Não, não é não. Não. Besteira. Por aqui é difícil você ver, mas se eu estivesse usando um programa aqui que capturasse essa mensagem, né? Eu tenho como fazer isso, capturar essa mensagem, eu conseguiria ver as partes do arquivo, tá? Isso aí vai ser mais fácil mostrar para vocês mais à frente do terceiro ano. Tá? Agora fica meio complicado. É só para vocês saberem que no formato de arquivo você tem essas informações diferenciadas, né? Aqui está no PHP File Upload, mas tem a ver com o nosso file aqui, tá? Não vai cair na prova não, só o formato file. Mas eu já dou uma dica para vocês que forem montar um formulário, já coloca o multipart ali para não dar problema para vocês. Isso é do formulário. E talvez ele venha falando mais aqui na frente, mas eu estou me antecipando aí, já que eu falei do input. Bem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente pode falar aqui do tipo type, que eu quero passar a parte de select, né? De formulário aí, né? Não acabou não, aqui tem um monte de coisa. Um item muito usado também de formulário, tá, galera? Eu sei que é muita coisa. Ah, Fabiano, tá falando pra caramba. Mas eu tô pegando os mais importantes que vocês vão ver. Tá, esse daqui, ó. Daqui, por exemplo, o e-mail é muito usado. O checkbox, o date tem o date time local. A diferença do date pro date time local, o date time local ele coloca a data no formato do teu país. Então, se eu abrir aqui minha aplicação aqui e clicar na data, aqui, por exemplo, ele já colocou dia, mês e ano. Mas se fosse nos Estados Unidos, seria ano, mês e dia. Então, você faz aqui
é o date, o real time, aqui o date time local, ele já configura a data para o formato do país da pessoa, então é muito útil, tá? O formato da data e da hora, é 24 horas, 12 horas, assim. E-mail é muito usado, é, file é muito usado, como falei, para tu mandar arquivos para o servidor. E nós temos aqui o Wilden, que é o escondido, também é muito usado. Então você quer criar uma informação que a informação não apareça para o usuário, né? Um campo já preenchido, isso é muito usado também. Você não precisa colocar o label, você lança aqui, né, um novo input. Aí você cria esse campo escondido. Aí você vai aqui e bota o tipo Wilden. Wilden. Aí você pode botar ID, mas na verdade a gente não coloca nada disso. Coloca nada aqui. No máximo o name, talvez. Pode colocar o ID também. Vou botar aqui, por exemplo, o ID user, que é o ID do usuário. E aqui eu vou colocar o value, que significa isso. Esse campo ele vai ser preenchido pelo sistema, né? Então, alguma variável do computador vai vir aqui e vai colocar o ID do usuário, por exemplo, 34, tá? Aí o que acontece? Deixa eu botar aqui o método get para vocês verem como é que isso é enviado. Aí você vai perceber que, ó, que depois da foto do arquivo, eu tenho aqui o nosso... Eu vou colocar esse campo lá em cima, hein? Senão vocês não vão conseguir perceber. Vou subir com ele aqui, colocar ele antes do nome. Geralmente a gente coloca o campo escondido no início do formulário só para a gente poder localizar ele. Formatei, então o campo escondido aqui do ID do usuário tá logo no início. Salvo aqui, vou lá no meu formulário, Wilden, vou preencher aqui os dados que são obrigatórios, vou marcar, vou escolher até um arquivo aqui para vocês tentarem ver como é que é. Bota aqui, né? Aí eu vou submeter, salvei. Olha aqui, apareceu aqui, ó, o dado do usuário aqui, o ID. Então esse ID ele foi preenchido pelo computador e foi mandado. Então nós programadores a gente cria esses campos escondidos quando a gente quer mandar uma informação que já foi definida, como o ID do usuário, uma informação que foi definida pelo sistema que o usuário não vai alterar. Eu mando essa informação em um campo escondido. É muito usado isso daí, principalmente para ID de coisas que você queira mandar, chaves que você queira mandar de forma escondida pelo método post, por exemplo. É muito utilizado. Aqui eu tenho aqui informações. Ó, deixa eu ver se apareceu o arquivo. Aqui, ó. Apareceu o myfile, o nome do arquivo. Aqui, ó, myfile é o nome do arquivo. Só que existem outras informações escondidas nesse nome de arquivo aqui. Tá? Além dele, tem mais informações. É porque o método get ele basicamente lida com texto, então não tem como você capturar as outras informações por aqui. Tá? Bem, então esse campo Wilden, campo escondido, é muito usado aí no sistema, a gente usa direto, cara, direto, o tempo todo aí quando a gente vai montar uma aplicação, quer passar uma informação já pré-definida, como o ID do usuário, outra. O imagem, esse campo imagem é um campo novo, deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui, eu acho que não tem imagem, vai fazer uma situação, aí você fala, mas como assim, Fabiano, imagem de file, é que imagem ele filtra por tipo de imagem, PNG, JPEG, né? Ele vai pegar ali o filtro da imagem. Eu acho aqui. Demonstração dele. Então, vou ter que fazer uma para vocês. Rádio. Button. H. Não tem imagem aqui. Não tem imagem. Vou fazer aqui um campo de imagem aqui. Vou pegar esse file aqui, vou duplicar ele. Ctrl C, Ctrl V. A velocidade. Vou dar uma selecione a imagem. E aqui vai ser my imagem. Vou dar aqui um exemplo aqui. E aqui vai ser o campo imagem. Vou salvar e vou ver aqui no... Vendo? Eu cliquei aqui, ó, para enviar, ele está querendo enviar já a imagem, está querendo enviar o formulário. Tá errado ali.
Ah, vale. Salva aqui. E, maior. A tipo imagem aqui, ele vai filtrar, né, por imagem. Ele vai colocar uma imagem para você poder alterar, né? Mostra a imagem. Então ele é um arquivo. Eu tenho que dar um valor padrão aqui para ele. Para que ele possa estar mostrando aí a imagem. Ah, cara, essa imagem não é para isso. É um botão com uma imagem. Acho que é isso. Olha só como é que a cabeça pega. Não tem aqui. Busca imagem. A imagem é bem antiga. Eu tô confundindo com outro recurso. Confundindo com outro aqui. Tem que ver esse atributo aqui mais. Se não me engano, essa imagem é para botar uma imagem que você possa clicar nela. Botão, mas não é legal. É usado hoje. A gente usa o file e faz o filtro da imagem no tipo de arquivo. JavaScript. Falei errado. Então essa imagem aqui, ele coloca uma imagem e serve como se fosse um botão. Se eu não me engano, cara, eu tenho que procurar saber sobre ela. Ela é bem antiga. Tá? Buscar mais sobre ela. Eu acho que aqui fechou essa parte de input. Tem mais nada para falar sobre ela. Deixa eu ver se a imagem aparece. Somente leitura. Não, aqui é atributos do input. Quando você marca um campo input como somente leitura, read only, ele não deixa o cara editar. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o e-mail, né? O e-mail do meu formulário, o e-mail do meu formulário, e falo que ele é somente leitura, eu não consigo mais preencher o e-mail. Olha lá, tô editando e não consigo aqui, ó. Eu clico e não acontece nada. Geralmente a gente usa esse somente leitura, esse read only, quando a informação já vem preenchida, tá? Por exemplo, eu tinha feito aqui o campo escondido, né? Vou duplicar ele, vou colocar ele como um campo número, e vou colocar ele aqui somente leitura. Olha o que vai acontecer. Vendo aqui, ó, eu não consigo mudar ele. E já vem, tá? Somente leitura. Só que esse somente leitura a gente até usa, mas a gente vai usar um outro que é bem mais interessante, que é o disable. O disable, ele faz o que? Ele deixa o campo acinzentado. Você já mostra para o usuário que esse campo ele não pode editar. Então essa é a diferença do enable para o disable. Lá. O campo fica acinzentado, você também não consegue editar e o campo não fica selecionável, ele pula. Então quando você vê um formulário que tem uma opção que não está habilitada, provavelmente a pessoa usou o disable e não o enable, tá? Não o read only, tá? Ele usou aqui o disable. Aí você tem como mudar essa propriedade no JavaScript para quando ele mudar uma opção, você desabilitar, você colocar esse cara enabled, né, habilitado. Mas você tem essa opção de já criar o formulário desabilitado, alguns campos, para que o usuário possa estar pulando esses campos, tá? Aí você fala, pô, Fabiano, o que é legal não dá para fazer com HTML. Eu falei, cara, olha só, HTML é só para você montar o formulário. Você monta o formulário. Para você deixar ele mais legal, tem que saber JavaScript. Não adianta. Você não vai deixar ele totalmente assim, clicar, digitar, já falar que está certo ou errado. Isso aí tem que ter JavaScript, tá? Senão você não vai conseguir. Vamos ver lá um outro lá que eu tenha. Esse. Tem o sizer, que é para você definir o tamanho da caixa. Esse aqui é legal. Se você chegar aqui na caixinha, aqui, ó, você define um tamanho para ela. Vou botar aqui no nome aqui que é mais fácil você ver. Botei disable. Size. Você bota aqui 30, ela vai tentar ocupar 30 caracteres. Aqui, ó.
Tá vendo? Ela muda o tamanho dela. Só que isso daqui raramente é usado. A gente usa o formato, o tamanho das caixas pelo CSS. Então a gente define aqui largura com wide normal, largura da caixa. E CSS por quê? Porque eu posso mudar todas as caixas de uma vez só. Então é muito mais fácil fazer isso no CSS do que eu definir uma caixa de cada vez, né, com o comando sizer. A gente só fala porque existe esse comando, a gente não quer que vocês, né, passem um perrengue aí, não, um concurso, alguma coisa assim. Mas ele define o tamanho, né, visível, o tamanho visível da largura da caixa. Se o texto for maior, o cara vai continuar a e a caixinha fica daquele tamanho. O max lang, eu acho que eu cheguei a falar para você, o tamanho máximo. Esse aqui limita o tamanho dos caracteres. Então, se você, por exemplo, eu quero que ele coloque um nome com no máximo 30 caracteres, né? Então aqui você vem, coloca max lang e coloca igual a 30. Aí o que vai acontecer? Ele só vai chegar a digitar 30 caracteres. Com 30 caracteres, ele para. Então aqui você vai digitando, ó. AS, 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 AS. Aqui vai passar um pouquinho e vai parar, ó. Tá vendo? Ele deu uma chegadinha pro lado ali porque o tamanho da letra e o que pensa que é a letra depende do tipo de letra. Então tem uma pequena diferença. Geralmente a gente coloca um pouquinho maior a caixa para que a letra cabe um pouquinho antes, né? Mas aqui, ó, botei outras letras, não vai. Ele trava ali. É interessante também, a gente usa isso com certa frequência para limitar a quantidade de letras. Por exemplo, estado. O estado são só 2 letras. Então seria max lang 2. Aí max lang 2, aqui, ó, só vai digitar 2 letras. Então ele não deixa passar mais. Então é uma forma de você também validar o campo. O max lang é bem antigo, ele funciona basicamente em qualquer navegador. Qualquer um. Ele só não funciona para número. Se botar number, ele já bloqueia e não funciona direito. Mas para texto, tá tranquilo. Fabiano, é muita informação. Galera, eu sei que é muita informação, mas o mínimo e máximo nós já vimos lá no number. Você tem o valor mínimo e máximo, geralmente para número e para data. Vem falando aqui. Esse múltiplo, a gente vai ver que você pode marcar mais de um elemento. Tá? Você pode estar marcando mais de um. O pattern são os padrões, você pode definir o padrão. Aí parece que tem que ter uma expressão regular. Depois eu vou fazer uma aula só de expressão regular para vocês. O placeholder. Placeholder é muito usado. Placeholder é o texto de ajuda. Então aqui, por exemplo, deixa eu botar aqui 30, né, para escrever 30. Aí você fala aqui, por exemplo, placeholder digite maiúsculo não. Digite seu nome. Salva aqui. Aí vai aparecer um texto de ajuda. E assim que o usuário começar a digitar, ele some. Tanto que muitas pessoas deixam de usar o label para usar o placeholder. Então, por exemplo, posso colocar aqui nome, eu digito seu nome e posso tirar o placeholder. Ou posso tirar posso tirar o label. Então você vê muitos formulários que só tem só o placeholder, né? Nome, e-mail, conforme o cara vai preenchendo e vai sumindo. É legal? É. Tem problema? Tem. Porque se você preencher o formulário todo, se você não olhar para o conteúdo, você não sabe o que é, né? Então pode ter conteúdo ali que pode ser núbio, né? Que pode gerar dúvida para a pessoa que está preenchendo. Então talvez, dependendo do formulário, não seja interessante você usar o placeholder, mas o placeholder é um dos recursos mais usados em formulários, tá ok? Aqui. Qual outro item que a gente pode estar falando aqui? Essa parte. Require eu já falei que é o requerido. Step é usado em número. Você vai definir a forma como o número vai ser avançado. Por exemplo, eu falei que o campo é um campo numérico, como esse caso aqui, um tipo number. Se eu falo step 3, cada vez que o usuário clicar numa setinha numérica para cima e para baixo, ele avança de 3 em 3. Então 3, 6. É a forma como ele vai progredir ou fazer a regressão. No seu caso. Autofocus, ele é muito usado por quê? Não sei se repararam quando eu abro o formulário aqui, dou um F5.
não aparece nenhum lugar piscando. Eu tenho que clicar na caixinha para poder ser preenchido. Se eu chegar e colocar no nome autofocus, né, autofocus, e salvar, assim que eu abrir o formulário, atualizei, o nome fica piscando. Aqui, ó, cliquei no e-mail e apertei F5, o nome fica piscando. Então já indica para o usuário que ele tem que começar por ali. Então ele é muito usado por isso. Você já coloca no primeiro campo do formulário que o usuário começa a explicar, né, a digitar. Se você tiver dois formulários na tela, que dá para fazer esse um formulário e um outro formulário de outro tipo, cada primeiro campo vai ter um autofocus, que aí quando ele entrar no formulário, já acessa aquele conteúdo, tá? Aqui eu quero fechar esse input hoje, que na próxima aula eu já falo sobre select. Largura e altura e largura, você também pode definir isso no formulário, porém não é usado. Ele fala aqui que é mais usado no CSS hoje. Esses atributos estão deixando de ser usados para colocar no CSS. Aí ele fala que é especificando na imagem. Esse input aqui é para colocar uma imagem na tela. Eu acho que ele é interessante para quando você colocar foto. Eu acho que tem como você, quando clicar na foto, você definir um tamanho aqui para que a imagem apareça. Eu acho que é isso. Não tem um tempão que eu não uso essa imagem, eu uso, faço de outra forma. O list é para uma lista de dados, é interessante. Né? Você vai clicar aqui, aparece a lista do campo input. Então você pode definir já uma listagem aí, caso você queira. Porém, isso aqui é feito com select. Tá? A gente vai ver isso aqui daqui a pouco, fazer essa lista. É feita com select. Tá? Mas aí você pode dar dando nome a essa lista. Dados que vêm de outro lugar. O autocomplete, já falei do autocomplete. Para quem não sabe, o autocomplete você coloca no formulário. Aí o que vai acontecer? Quando você vem aqui no formulário e coloca autocomplete aqui, ó, autocomplete, eu botei on. Quando eu começar a escrever qualquer campo ali, ele já vai começar a completar com algum formulário antigo que eu tinha preenchido. Se eu colocar off, eu coloco off aqui, eu sou obrigado a digitar o formulário todo de novo. Não vai aparecer e-mail, nada. Eu tenho que preencher tudo no zero. Então, isso varia em função da segurança. Se você quer que o teu site ele seja seguro para não ter gravação de conteúdo, gravação de essas coisas assim, você coloca o autocomplete off. Aí o navegador não vai sugerir o autocomplete para ele naquele formulário. É claro que isso depende do tipo de formulário que você está utilizando. Bem, pessoal, acho que acabou. Tem um videozinho que eu gravei um pouco antes, rapidinho, só para poder revisar aqui algumas coisas. Depois eu vou colocar os dois vídeos lá na plataforma. Acabou essa parte. Falando um pouco mais sobre esse autocomplete, sobre alguns itens, sobre o button, tá? Que é o botão, que é outra forma de você usar o input button. Basicamente falta um pouco mais de formulário, eu pulei aqui sobre, né, os elementos, que é o form, o text area, tá falando sobre select. Então vou estar falando mais sobre esses elementos nas próximas aulas para poder fechar essa parte de formulário aqui. E, se não me engano, acho que basicamente eu vou ter que fechar o conteúdo nessa parte. Eu fecho todo o formulário. No 24 bimestre a gente faz o formulário e cria o site. Só como eu falei para vocês, eu não vou cobrar de vocês o site. Seria uma nota para o teste. Eu posso fazer sim. Tô querendo passar exercícios extras para poder chegar em ponto extra. Que forma? Eu vou mandar uma foto de um formulário e vou pedir para vocês criar aquele formulário. Vou pedir uma parte de um site, você poder recriar uma parte de um site, tá? Aí você pode estar treinando isso daí. Então, nas próximas aulas eu vou estar lançando isso como exercício lá na plataforma, exercício extra. A galera que fizer e me der um toque que foi feito, tá? Eu vou estar corrigindo isso daí, né? Vocês vão mandar o código para mim, eu vou estar corrigindo isso e vou estar marcando aí como pontuação extra, tá ok? Fica de olho na plataforma, que essa semana eu vou estar atualizando lá algumas coisas e vou estar colocando exercício extra para. Bem, pessoal, vou parar por aqui a gravação, vou parar aqui a aula que eu tenho que
tá lá pro trabalho. E qualquer coisa, manda mensagem aqui no Discord para tirar dúvida, para poder perguntar alguma coisa que eu basicamente quase todo dia nesse horário da parte da tarde e também à noite. Dá um toque aí. Até mais, pessoal. Bom descanso.